A gente começa a hora de hoje falando do jogo de ontem entre São José e São Bento. Havia muita expectativa para essa partida que poderia ter colocado o São José até mesmo na quinta colocação. Poderia, mas quem vai contar a história do jogo para você é o nosso repórter João Delfino. As imagens são do halterofilista, o Rafael Santos. Solta, Matheus! Embalado por 2 vitórias seguidas fora de casa, o São José voltou ao Martins Pereira para receber o São Bento. O jogo começou com o time de Sorocaba acuado e a Águia livre para trocar passes. Mas era difícil quebrar a muralha são-bentista. As descidas pela esquerda pareciam ser o melhor caminho para a Águia, com a dupla Felipe Borges, que voltou de suspensão, e Thiago Rubim. Aos 27 minutos, a melhor chance do jogo veio nessa cobrança de falta. Léo Pereira bateu e Alexandre Aruá obrigou o goleiro Guilherme Neto a fazer essa defesaça. O São Bento se preocupava mais em não deixar a Águia criar do que de trabalhar o próprio ataque. Por isso, pouco chegou na primeira etapa. O tempo virou no Martins Pereira e, junto com a chuva, veio o gol da Águia. A dupla Thiago Rubim e Felipe Borges desceu ao ataque. Depois do cruzamento do lateral, o rebote caiu com Rubim, que surpreendeu o goleiro com a finalização no cantinho. São José 1, São Bento 0, aos 40 do primeiro tempo. No fim da primeira etapa, o Bentão quase empatou nesse lance, que tirou tinta da trave direita de Ariel. Fim da primeira etapa com vantagem mínima para o São José. Segundo tempo e as poças d'água no gramado começaram a roubar a cena. Uma delas, inclusive, foi zagueira da Águia. Atrás no placar, o São Bento passou a querer mais jogo. Nessa, Gazão fez Ariel sujar o uniforme. E o escanteio na sequência também levou perigo. O São José respondeu nessa jogada de Cristiano, mas ele errou o toque para Fabrício. 1 minuto depois, a mesma jogada, só que agora com o passe certo. Fabrício levou muito perigo. Os técnicos mexeram bastante nas equipes. Do banco de reservas, Paulo Roberto apostou em Ezequiel e Fabiano Carneiro no atacante Brunão. E preste atenção, eles serão decisivos no jogo. O São Bento continuou no ataque e aos 32, Fabrício cometeu pênalti duvidoso em Felipinho. Anderson Kinzel foi para a batida e Ariel foi buscar. Festa no Martins Pereira. O pênalti animou a torcida e o jogo ficou aberto. Lembra do Ezequiel? Aos 42 ele veio pela direita e sofreu falta. O tempo fechou e na confusão sobraram alguns amarelos, inclusive para o camisa 18 da Águia. 2 minutos depois, o próprio Ezequiel parou esse contra-ataque sorocabano, levou o segundo amarelo e foi expulso. São José com 10 em campo. A pressão dos visitantes aumentou. E lembra do Brunão? Nos acréscimos, ele ganhou a jogada, limpou o Ariel, mas no caminho tinha Thiago Rubim para tirar em cima da linha. E a torcida vibrou como se fosse outro gol do atacante no Martins Pereira. Só que o balde de água fria veio aos 46. Bola cruzada por baixo e o grandalhão Brunão dessa vez não desperdiçou. Tudo igual no placar e a confusão começou. O meia Gazão do São Bento foi expulso e Luiz Gustavo, que estava no banco da Águia, também levou o vermelho. Nos últimos minutos, o São José ainda teve 2 chances. Uma com o Michael Paulista nessa cabeçada. E depois nesse chute travado de Vitão após o escanteio. Mas não deu tempo para mais nada. Fim de jogo com um silêncio ensurdecedor no Martins Pereira. Foi uma expectativa altamente positiva a nível de resultado, né, para esse terceiro jogo. 2 vitórias consecutivas, fora de casa. Só que, infelizmente, futebol, nem sempre as coisas elas saem da maneira que a gente
que a gente quer da maneira que o carro vem andando. Às vezes você tem o tropeço. Início de jogo, final de jogo, não pode tomar mais gol. Mas depois da defesa do Ariel, não tem mais jogo. Não tem mais jogo. E a sequência de vitórias do São José foi interrompida logo na volta ao Martins Pereira. E os próximos 3 adversários, nas 3 últimas rodadas, serão times que estão acima da Águia do Vale na tabela de classificação. Para o técnico Paulo Roberto, o emocional do elenco vai precisar ser trabalhado. Então são jogos difíceis mesmo, vamos ter que ter mais atenção, né, um poder de concentração maior para que isso não venha a se repetir. De repente, num jogo decisivo, que só a vitória interessa, você está vencendo o jogo e toma um gol aos 45, 47. Então é uma situação que eu acho que é emocional. E isso aí nós vamos ter que trabalhar mais ainda. Destaque no seu retorno dentro de casa, o goleiro Ariel também reconhece que a preparação precisará ser intensa. É ruim pra caramba tomar um empate dessa forma, mas é o futebol. Se a gente quisesse realmente escolher, a gente queria os 3 pontos, mas não tem como. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, trabalhar, que quarta-feira já tem outra guerra aí, tenho certeza que a gente vai buscar os 3 pontos. Pois é, Brunão, quem esperava aí um resultado positivo, até um resultado com muitos gols a favor do São José, mediante os últimos 2 resultados da Águia, 2 vitórias fora de casa. E a campanha que vem fazendo, o São Bento perdeu técnico aí no meio do caminho. Aliás, perdeu 2 técnicos, né? Roberto Fonseca e também o Luiz Carlos Martins, 2 técnicos renomados aí em termos de Série A2, foi dirigido pelo seu auxiliar, enfim. Uma frustração para o torcedor e, como disse o Joãozinho no final do jogo, um silêncio no estádio Martins Pereira. O torcedor nem gritava contra, nem nada. Realmente um silêncio, um balde de água fria para quem esperava uma boa apresentação do São José. Água fria até mais do que a chuva, né, que caiu Exato. forte na tarde de ontem. Acho que o São José, eu até falava, né, que para desespero do Luiz, que seria mais fácil cortar a manteiga com a faca quente aquecida no fogão. O São José, acho que, não sei se complicou o jogo, mas de fato poderia ter sido melhor. E no final do jogo, até o São Bento, aos trancos e barrancos, do jeito que veio, poderia até ter saído com a vitória, com a virada. Caso tivesse feito o gol de pênalti ali, eu acho que o jogo poderia ter sido outro no finalzinho ali, porque foi um abafa ali, uma blitz do São Bento no final do jogo e quase complicou para o São José. O empate acabou até ficando, de certa forma, de bom tamanho, porque o que a gente viu no final do jogo poderia até ser pior para o São José, e o São José aí não soube aproveitar a chance que teve na primeira partida em casa, né? Agora tem uma outra partida em casa, o problema é que são 15 e Capivariano, que são 2 times complicadinhos. O Oeste já está numa descendente, está oscilando bastante, venceu a última rodada, mas está oscilando bastante, mas 15 está brigando aí para classificar, né, para antecipar a classificação. E o Capivariano, que é um time muito jovem, de toque de bola rápido. Então, esses 2 jogos acho que vai complicar bastante para o São José. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foram os jogos deste final de semana. Olha só, tivemos a vitória do Oeste para cima do Linense, o Capivariano contra o Primavera. O Primavera perdeu aí o líder Primavera, mas ainda segue líder. Santo André e Juventus estava vencendo o Santo André, tomou o gol do empate no finalzinho. Talvez o melhor resultado da rodada foi esse, ó. Grêmio Prudente 1, Taubaté 2. O Taubaté deu um chute no gol e fez 2. Impressionante, gol contra absurdo, lembrando Oséias contra Palmeiras e Corinthians. Impressionante, ganhou um gol o Taubaté, mas sorte de time que está subindo aí na tabela. Votuporanguense 0, Rio Claro 0, São José 1, São Bento também 1, 0-0 para Ferroviária e Portuguesa, 15 de Piracicaba e Ituano. Esses 2 resultados, esses 2 últimos, ajudaram o São José a ficar no G8. Coloca a classificação pra gente, Matheus, que a gente vai olhar. O Primavera, mesmo com a derrota, segue líder. Capivariano agora assumiu a vice-liderança com 21. O 15 de Piracicaba, que também está oscilando muito e é o próximo adversário do São José. Taubaté agora assume a 4ª posição com 19 pontos. Caiu aí o Grêmio Prudente, né? O Taubaté roubou a 4ª
posição do Grêmio Prudente, que agora é o 5º, Oeste é o 6º, 7º Santo André, São José ainda se mantém na 8ª posição, consegue se manter no G8. Vira a tabela, Matheus, só pra gente ver o restante, mas tá tudo muito igual ali, ó. Ó quantos times com 16 pontos devido aos vários empates que tivemos na rodada. Juventus, Ferroviária, Votuporanguense, Ituano, Linense, o São Bento segue fora da zona da degola, a Portuguesa Santista, que ficou no empate também, permanece, o Rio Claro, virtual rebaixado já, segue ali na lanterna da competição. Como o Brunão disse, próximo jogo do São José, quarta-feira, estádio Martins Pereira contra o 15 de Piracicaba, o 15 de Piracicaba que também não vem bem não, acabou empatando com o Ituano em 0-0 em casa, o pessoal tá chiando por lá, a expectativa é que o São José se apresente melhor para enfrentar de igual para igual uma equipe que está acima dele. Aliás, os 3 adversários que o São José terá nessa reta final serão times que estão acima da classificação do São José. E aí eu acho que o São José ainda assim é favorito contra o 15 de Piracicaba, por jogar em casa, com a força da torcida. O 15 de Piracicaba, como você falou, que vem oscilando bastante, né? Teve um início muito bom de campeonato e agora deu uma caída, mas enfim, não dá para dormir no ponto, né? Haja vista aí contra o São Bento, né? O São José que tinha a vantagem, era muito mais do que favorito, acabou quase perdendo o jogo. Então, se cochilar, o cachimbo cai. Então, o São José aí precisa ficar atento, principalmente nesses 2 próximos jogos. Agora, como a gente falou na matéria, você falou também, o gol da equipe do São Bento foi um balde de água fria muito maior do que a chuva, e o Ariel estava virando o herói da partida, né? Porque ele já tinha feito uma boa defesa anteriormente, foi para o pênalti, fez a defesa do pênalti, em que pese o pênalti tenha sido mal batido, o Ariel não tem nada a ver com isso. Ele poderia ter ido para o outro lado e aí diriam, nossa, o cara colocou ali no canto oposto do goleiro e fez um golaço. Não, esperou, foi no canto certo, fez a defesa, fez outra defesa ali durante o jogo, mas acabou tomando o gol de empate, poderia ter tomado o segundo na própria jogada do Brunão, que limpou o próprio Ariel, e aí o Rubinho, que veio lá da frente para poder salvar lá atrás. O Brunão que fez o seu primeiro gol em... Qual a rodada que a gente está hoje? 10ª, sei lá quanto. Segunda. Ele fez o primeiro gol no campeonato com a camisa do... Ele que vinha sendo muito criticado pela torcida do São Bento e quase fez 2, né? Um com uma boa jogada, que ele limpou o zagueiro e o Thiago Rubim limpou o goleiro, e o Thiago Rubim acabou tirando a bola em cima da linha e acabou, né, no cruzamento, ele completou para o gol. Primeiro gol dele em 13 jogos. Pois é. Torcedor, não abandone o São José, vamos prestigiar. Quarta-feira, horário tradicional do futebol de quarta-feira, 8 horas da noite, estádio Martins Pereira, jogo bom, jogo para você prestigiar, para você apoiar o São José. São José está no G8, ele precisa do seu apoio e o São José é sempre muito mais forte com a presença da sua torcida. Vamos botar 5, 6 mil torcedores, pelo menos no Martins Pereira, para apoiar esse time contra o 15 de Piracicaba. O 15 que também não vem tão legal assim não, e é jogo importante para o São José se manter dentro do G8, aí restando mais 2 rodadas, 3 com esse jogo do 15, tá certo?